Bom dia. Quem não me conhece, eu sou Luciana. E não preciso falar, mas eu vou falar, meu nervosismo aqui, então vocês vão ver de repente o microfone assim, de repente eu saio pulando, mas pode ser que eu mude a língua também, e vocês finjam naturalidade que eu vou fingir aqui também. E claro que a gente estava até conversando lá fora sobre as escolhas das parábolas. E quando as meninas falaram comigo, eu vi qual que elas já tinham escolhido e depois eu fui olhar quais parábolas a gente tinha, porque as conhecidas, mas eu queria ter uma ideia. Então eu entrei em contato com um vídeo de um escritor que fala sobre as parábolas e ele falou de uma que me chamou a atenção e eu nunca tinha ouvido falar sobre ela, que é essa parábola administrador infiel, que vocês podem encontrar na internet como mordomo infiel. Então tem uma variação aí de nomes. E ela me chamou muita atenção e vocês vão entender por quê. O primeiro ponto foi por causa da minha insegurança. Então, quando eu recebi a participar desse seminário, eu disse, meu Deus, a pessoa insegura, como é que é importante falar, vai ser uma exposição total aqui, tá, gente? Eu vou falar sobre mim, mas vocês não liguem não, e eu espero que alguém se identifique para eu não achar que estou sozinha, né? Ó, começou. Tá tudo bem. E aí, a questão da insegurança me chamou muita atenção, porque quando eu fui olhar para a minha insegurança, por que eu estava inseguro? Aí eu entendi, tá. Pois essa parábola tem a ver comigo mesmo. Porque assim, eu acho que a insegurança é algo natural, mas a insegurança que me tomou naquele momento, ela tinha muito mais relação com o externo, né? E essa parábola, eu acho que ela fala muito sobre isso. E tem muita relação com o momento de vida que eu estou. Então, isso também é algo bem curioso das parábolas, porque essa mesma parábola, se eu olhar para ela daqui a um tempo, numa outra fase, vai me chamar a atenção num outro ponto. E aí eu convido vocês a prestarem atenção nessa parábola também com esse olhar. O que está tocando vocês? Entender que se vocês saírem daqui curiosos para ler ela novamente, eu espero que isso aconteça, pode ser que vocês observem uma outra coisa que vai chamar a atenção. E está tudo bem, na verdade é para acontecer isso, porque como as meninas falaram antes, Jesus ele vem falar para a gente, né? Para cada um de nós. Então isso quando eu olhei para a minha insegurança e essa parábola estava ali, eu falei, tenho que falar sobre ela mesmo. E um outro detalhe é começar, porque eu nunca tinha participado de um seminário antes aqui na casa, e começar justamente com parábolas, que para mim sempre foi algo muito difícil. E eu falei, tá louca, o que você está fazendo, garota? Mas aí foi. E eu quero falar para vocês que antes eu olhava para a parábola e quando terminava de ler, eu ficava assim, a Lu terminou de ler a parábola da figueira, se fosse antes, eu ia olhar e falar, vou passar, entendeu? Só que como que a gente vem estudando aqui na casa, com todas as nossas reflexões, tudo que a gente vem assimilando, né, esse conhecimento de uns anos para cá, isso vem mudar. A ponto da gente chegar aqui e fazer um seminário e falar, se reunir, né, para elaborar um seminário e falar, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha olhado dessa forma. E é isso, eu acredito que é isso que vem transformando. E quando eu estava pensando nessa parte que eu ia falar para vocês, me deu, eu senti assim, uma gratidão muito grande de estar aqui no GBEM. E nessa fase, nesse momento, porque essas parábolas que são conhecidas, pelo menos, a gente já teve contato diversas vezes. Eu já fiz catequese e a gente apresentava trabalhinho, sabe? Parábola do semeador, dos talentos. E nunca foi com esse olhar.
Então, realmente, é uma riqueza isso que a gente está vivenciando aqui. Então, que a gente possa aproveitar da melhor forma, se permitindo e se abrindo. Porque conforme eu for falando aqui, insights vão vindo, pensamentos vão vindo em relação a essa parábola. Então, que vocês estejam abertos a sentir isso, a entender, se quiser anotar, enfim. Porque isso é sobre vocês. O que eu vou falar é muito sobre mim, mas o que vocês estiverem pensando é sobre vocês. E é isso que é o importante, que é o bacana, tá? Então, eu vou apresentar a parábola agora para vocês. Tem escrito aqui, mas eu não vou ler, eu vou contar para vocês. Então, o que acontece? Jesus, ele conta nessa parábola que havia um homem rico. E esse homem rico, ele tinha um administrador. Esse administrador tomava conta ali das riquezas dele, dos recursos dele. Só que aí, esse senhor, esse homem rico, ficou sabendo que esse administrador estava aí, fazendo mau uso desses recursos, dessas riquezas. Então ele foi denunciado. E ele chamou esse administrador e falou assim: vem cá, o que está acontecendo aí? Eu estou sabendo que você anda dissipando os meus bens, os meus recursos, as minhas riquezas. Aí o administrador, arregalou o olho, porque se fosse a Luciana, arregalou o olho, não negou, e o Senhor falou: presta conta da tua administração, porque não vai dar para a gente continuar esse trabalho junto, essa parceria. E aí o administrador pensou: caraca, o que eu vou fazer agora? Porque se o meu Senhor não quer mais que eu trabalhe junto, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Para cavar, eu não tenho força. Para mendigar, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer para quando eu sair aqui desse emprego, eu não ficar aí na pista, ficar perdido. Aí o que ele fez, gente? Ele foi lá e chamou os devedores desse senhor. Falou: vem cá, traz aí tuas contas. E foi vindo um por um. Aí o primeiro ele falou: e aí, quanto é que tu está devendo para o meu senhor? Ele falou: estou devendo aqui 100 barris de azeite. 100 barris, coloca aí 50. Aí foi lá e ainda falou assim: vai depressa, rápido. Aí colocou 50. Veio um outro, e ele falou: e você, quanto que está devendo? Estou devendo aí uns 100 barris de trigo. 100 barris de trigo? Bota 80. E assim ele fez. O senhor dele ficou sabendo. E o que esse senhor fez? Ele simplesmente louvou, parabenizou a atitude do administrador por ele ter agido sabiamente. E aí nessa hora a gente pode pensar, se a gente não... Eu tinha que ter perguntado antes, mas passou. Vocês já conheciam essa parábola? Não. Ninguém conhecia? Pois é. Paulo conhecia? E o que acontece, gente? Algumas pessoas falam sobre essa parábola na internet. Eu estou falando pessoas do meio espírita, A gente vai encontrar outras, mas do meio espírita, como o Haroldo, o Arthur Valadares. E eles falam que essa é uma das parábolas mais difíceis de interpretação. Aí eu fui e falei de novo: caraca, Luciana, por que você está fazendo isso? Aí eu continuei, Aqui eu vou ler para vocês esse finalzinho. Então, como eu falei para vocês, na parábola, Jesus diz que o Senhor ele parabeniza esse administrador, E aí, depois Jesus fala assim: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito.
Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é nosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Que no nosso evangelho, né, seria lá o Deus Mamon, que é o Deus da riqueza. Aí, nesse finalzinho, ele me pegou de novo. Eu falei, porque lembra que eu falei da insegurança? Então, o meu primeiro obstáculo, porque foram vários, tá, gente? Mas o primeiro foi a insegurança. E eu entendi que se eu recusasse, eu falasse assim, não, eu não vou, gente, não dá pra mim não, de boa. Fala aí com outra pessoa, porque é muito pá. Eu estaria servindo a um Deus que não é o Deus, nem esse Deus eterno, né? É esse Deus da riqueza. Porque eu entendi que esse Deus da riqueza, ele não fala só de uma riqueza do dinheiro, mas é dessa riqueza que a gente valoriza mais o externo, mais a aparência, do que essa necessidade interior. Então, eu falei, eu acho que eu tenho que falar dessa parábola mesmo. E ela, como vocês podem ver, ela é uma parábola que a gente poderia falar sobre várias perspectivas, mas eu estou trazendo aqui as que me tocaram, né? As que eu achei assim, que foram fortes para mim, para esse momento que eu estou vivendo. E aí, nenhum dos argumentos com isso, nenhum dos argumentos que eu tinha, fazia sentido. Então, eu poderia falar da minha capacidade, da vergonha de me expor, do medo de falar alguma coisa errada e de repente alguém cochichar e eu achar que tá falando aqui, essa menina aí não sabe de nada, ela vai falar falando. Aí eu, meu Deus. Então, veja bem, nenhum desses argumentos fazia sentido. Então, eu vim aqui para falar com vocês. E o primeiro ponto para trazer é sobre o que o Jesus ele fala sobre um senhor, um administrador e devedores. Então ele traz aqui 3 imagens para a gente pensar. Eu, com os meus olhos de antes, faria assim uma divisão, né, gente? E tentaria me adequar a dessas imagens. E provavelmente eu pensaria que eu sou quem o Senhor, é claro, né? Porque é isso. A tendência é essa. Só que aí, a gente está olhando aqui com olhos espirituais, a gente não está olhando com olhos materiais. Até porque se a gente olhar com olhos materiais, a gente vai achar que Jesus estava completamente equivocado no que ele fez, porque como assim? Louvar alguém que foi ali, tomou uma atitude, mas com uma intenção que a gente julga não ser a mais correta. Só que aí a gente está olhando com olhos espirituais. E olhando com olhos espirituais, a gente é forçado ou estimulado a pensar nessas 3 imagens como parte de um só, de uma pessoa. Aí, no caso, Luciano. Então, eu poderia dizer para vocês que eu sou o Senhor, sim, eu sou o administrador e eu também sou os devedores. E se a gente for aprofundar um pouquinho mais, como as meninas disseram, né, colocando sobre esses elementos da psique, a gente pode pensar no Senhor como self, então esse Deus interno, o ego, o administrador, que é essa personalidade aqui encarnada, então a Luciana que está aqui falando com vocês. E os devedores, a gente pode pensar nas nossas personalidades, né, nas nossas personalidades anteriores, até mesmo os nossos complexos, enfim, esses que nos visitam de tempos em tempos aqui, nos mostrando, nos trazendo coisas que a gente precisa ter atenção. E aí, acho que não era isso que eu ia falar agora, não, peraí. Tá. Eu queria dizer o seguinte, que eu sou essas 3 pessoas, cada uma aqui.
pense, o Senhor, o administrador e os devedores. E o bacana é quando eles conseguem coexistir, né? Em harmonia. E para que isso aconteça, a gente precisa colocar em prática a lei de justiça e de amor e de caridade. Que aí vocês vão entender que foi isso o que aquele administrador fez quando ele chamou os devedores e foi ali abatendo as dívidas deles. E a gente pode pensar, mas eu tenho que colocar em prática essa lei com o outro também, mas especialmente conosco. Então a gente tem esse olhar, né, pra gente também. E quando que isso acontece? Quando que isso, na verdade, não acontece? A gente pode dizer que isso acontece algumas vezes, né? Essa coexistência harmônica ali. Mas como a vida que a gente está levando, como o mundo que é um reflexo nosso, né, do nosso mundo interno, mas da forma como está acelerado, a gente tem estímulos o tempo todo, estímulos externos, é muito difícil essa coexistência harmônica. Então, alguns sintomas aparecem. Eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, é uma exposição, né, dessa pessoa. Então, eu coloquei aqui alguns sintomas que eu percebo em mim quando eu vou deixando quando eu estou dando mais atenção para por exemplo, quando o administrador está ali usando os recursos do Senhor de uma forma que não é mais adequada. Então, eu me percebo ali irritada, sobrecarregada, angustiada, ansiosa, sem energia, porque é isso, a gente vai dissipando esses recursos, né? Então, isso a gente vai sentindo, vai se apresentando para a gente. Porque a gente acaba não focando no que é importante. A gente vai se afastando da nossa verdade. E isso nos aprisiona. É como se nessa confusão toda a gente fosse separando um do outro. E eu trouxe aqui, separando, falando simbolicamente, né? E eu trouxe aqui até, eu não sei se vai dar para todo mundo ver, mas porque quando eu estava pensando nisso, veio na minha cabeça uma imagem. Deixa eu tentar mostrar para vocês. São 3 bonequinhos, estão vendo? Um está customizado aqui porque ele pegou e customizou para mim. Mas imagina que são esses 3 que eu falei, né? O administrador, o Senhor e os devedores. Quando eles existem em coexistência, é como se fosse um só. Então, se quer mexer o braço, é mais fácil, a informação de um passa para o outro com mais facilidade, mas quando eu vou vivenciando muito o meu mundo, o mundo externo, e não dando espaço saudável para esse mundo interno, que na verdade é o que mais importa, é como se essa separação fosse acontecendo, estão vendo? E até para a mensagem passar é mais difícil. Se quer mexer o braço, não, eu quero que mexa o braço, é difícil, né? Então, se a gente tem que tomar uma decisão, é a pior coisa do mundo, é a coisa mais sofrida do mundo, porque são tantas questões que a gente vai pensando relacionadas ao externo, né? A decisão é mais baseada no outro do que na gente mesmo, que isso vai dificultando a questão. Então, o interessante é que a gente consiga fazer esse movimento para cada vez estar mais em conexão com esse mundo interno, porque é ele, na verdade, que nos organiza, que nos dirige, como já foi falado anteriormente. E aí, como é que faz isso, então? Como é que faz como que a gente chega nisso? A gente chega nisso diminuindo as resistências. E como que a gente diminui as resistências? Primeiro, a gente precisa olhar para o que causa essas resistências na gente. Eu pontuei algumas coisas. Uma delas é essa ideia que a gente tem do que é certo e do que é errado. Se a gente parar para pensar na decisão mais difícil que a gente teve que tomar recentemente, ou nem é a mais difícil, gente, porque às vezes é a escolha de uma roupa se torna tão difícil.
como você decidir sobre um emprego, como você decidir se vai ter filho ou se não vai ter filho, se vai casar, se não vai casar, se quer ficar com aquela pessoa, se não quer. Enfim, as diversas decisões. Mas se a gente pensar numa mais recente que causou algum tumulto assim na nossa cabeça, a gente vai chegar nesse ponto ali de que ficou pensando se era certo ou se é errado. E aí, será que é um problema pensar se é certo ou se é errado? Eu acho que não. O problema é que a Luciana pensa se é certo ou se é errado, considerando o outro, e não assim. Só que o mais grave disso, que aí são os tombos que eu venho tomando da igreja nos últimos tempos, né, que se eu entrar em contato com isso, é que eu não me dava nem conta disso. Pra mim, não, gente, eu faço o que eu quero. Não, gente, imagina, eu falo o que eu penso. Coisa nenhuma. Que a Luciana tem essa ideia ali do certo e errado. E é um certo e errado que não é sobre o que ela pensa, né? E muitas vezes o que eu penso, eu acabo não acaba nem vindo, porque eu me atrapalhei toda assim nesse outro julgamento, né? Que é do outro. E às vezes não é do outro, eu é que estou ali projetando no outro. Então, o negócio, o buraco é bem mais embaixo. Mas, enfim, conforme a gente vai olhando para essas resistências, né, ideia de certo e errado, que a gente vem construindo, e não é uma coisa que eu construí agora, é uma coisa que vem de não sei quantas existências que eu venho fazendo. Então, são várias experiências reencarnatórias que me fazem ter esse julgamento, né? Com base na culpa, com base no medo, na aparência, no pensamento sobre o que vão pensar, se é pecado ou não. Às vezes não vem esse termo, mas a gente é como se fosse, né? Se a gente vai para o céu, se vai para o inferno, enfim. A gente vai pensando tudo isso e acaba se atrapalhando. E como que a gente então faz isso de diminuir as resistências? Colocando, não é colocando, né, um sentimento, mas é sentindo, percebendo, vivendo, se colocando no mundo aí. Então, na parábola, se vocês perceberem, quando o administrador se dá conta que ele ia ficar na pista, ele sentiu o que ele precisava fazer. Ele não ficou pensando se era certo ou se era errado. Ele foi lá, viu que o Senhor ia desfazer o combinado, e ele mesmo assim foi lá e chamou os devedores. Ele não ficou nem pensando se os devedores iam achar aquilo esquisito. Ele foi lá e fez, gente. Ele sentiu, ele fez, e ele confiou que quando ele precisasse, ele ia ter para onde ir. E confiar, ainda que a gente tenha uma estrada grande pela frente, porque a Luciana ela tem uma estrada muito grande pela frente, mas ainda assim ela tem os recursos necessários para fazer o melhor hoje. Então, cada um de nós aqui, que foi até o que a Bethany trouxe, né, quando ela fala da semente, a gente tem os recursos que a gente precisa para viver as diversas situações que a gente vive todos os dias. Mas a gente não confia, né? Então, conforme a gente vai tomando consciência disso, a gente vai confiando. E ok, sentir. O que esse sentimento está dizendo, né? O que a gente precisa fazer com isso? E aí a gente confia porque os recursos, eles existem. E aí, eu coloquei aqui uma relação com a lei de trabalho, porque eu entendi que isso faz parte do nosso trabalho. Quando a gente vai lá olhar, né, o livro dos Espíritos, que eles falam sobre essa lei, não é sobre o que a gente pensa, né, o trabalho remunerado, lá, esse trabalho interno acontece todo o tempo. Isso é um trabalho. Então, hoje, às 11h41, a Luciana
falei, mas é todo mundo, né, gente? Olha lá. Mesmo com a insegurança, com os medos, com os erros e as mil limitações, está tentando aqui fazer o melhor. E é isso que acontece quando a gente se permite sentir, viver o que está acontecendo aqui dentro, né? O que está acontecendo dentro da gente. E aí eu quero dizer para vocês, não é que eu esteja dizendo, Luciana, não, é porque eu sentia insegurança. Talvez se fosse em outros tempos eu não ia nem querer sentir como a Lu falou. Então foi importante se sentir para ver o que é real, o que não é real e a gente seguir, né? E assim foi feito. E isso deveria deixar a gente mais tranquilo. Isso deveria deixar a gente mais conectado com a nossa força interior e mais aliviado também. Porque aí não tem essa autocobrança de dar mais do que eu sou capaz de dar. É dar o que eu consigo nesse momento. Claro que tem a autocobrança, mas tem a todo momento, quando a gente toma consciência disso, chamando, né? Pisa no chão, vamos lá, vamos continuar. Todo mundo aqui? Tá. Um outro ponto interessante que eu peguei dessa parábola, que me tocou, né? É que Jesus, ele não diz como e porque o administrador estava ali fazendo mau uso dos recursos das riquezas dele. E é claro que Jesus, que não é bobo nem nada, ele fez isso por quê, gente? Claro, eu chego nas minhas conclusões. Porque cada um vai fazer mau uso da forma que as suas experiências permitem. Que os seus interesses, digamos assim, vão direcionar isso. Então, primeiro ponto, cada um vai ter ali os seus recursos e as suas riquezas. O que é riqueza para mim é um recurso meu, pode não ser para a Paola, pode não ser para o Paulo. Cada um vai ter o seu. Então a gente precisa, nessa parábola, a gente inclusive tem que parar para pensar o que é. Quais são os recursos que eu tenho hoje? Quais são as minhas riquezas? Elas não são iguais para todo mundo. E esse mau uso também não vai ser igual para todo mundo. Vai ser diferente. Então Jesus não trouxe isso porque isso eu acho inclusive que deixa aberto para a gente pensar, né? Aí eu botei assim, inclusive para trazer para vocês, que os materialistas, eles vão dizer, por exemplo, coisa que nós não somos. Eles vão dizer que depois vão pensar no carro, na casa, na roupa, que seja coisa assim, né, gente? No dinheiro, no salário que recebe, que seja. Mas a gente pode ir além. A gente pode pensar que recurso não é só isso. Recurso pode ser fortuna, pode ser autoridade, sim, mas isso vai além, né? Se a gente for pensar no que a gente tem. Então, esse corpo aqui encarnado, por exemplo, é um recurso que eu tenho. Então, de que forma eu estou administrando, eu estou fazendo uso dele, a nossa saúde, as oportunidades que a gente tem de servir, de estudar, o nosso tempo, que é tão precioso, é um recurso muito precioso. Como é que a gente está usando? O nosso lar, os nossos amigos e todas as experiências que a gente vem passando, né, na nossa vida. E esses recursos já dão outros desdobramentos para a gente pensar em outros recursos. Então, é algo bem individual, que cada um poderia pensar. E aí, deixa eu ver se é esse próximo, que eu acho que eu me perdi um pouquinho. Isso mesmo. Aí eu trouxe esse trechinho, que é do livro Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, que fala assim: Deus faculta a riqueza, proporcionando recursos ao ser humano para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores. Então, se estiver muito difícil da gente pensar, se estiver muito difícil da gente pensar o que são esses recursos, esse é um bom direcionamento. A gente entender o que a gente tem na nossa vida hoje que nos ajuda a ter mais consciência, a ampliar os nossos sentimentos, de que forma a gente pode fazer um bom uso dessas coisas, né? Então,
Como nós temos administrado os nossos próprios recursos internos que são colocados para a gente diariamente. O nosso trabalho, o nosso lar, enfim, com quem a gente é responsável. E aí a gente pode pensar, poxa, mas eu ainda sou tão limitada, eu ainda entendo tão pouco de parábolas, eu não tenho tempo para ficar me conhecendo, para ficar com esse olhar aí que vocês falam lá no GPM. Se eu estivesse mais tranquila, se eu tivesse mais tempo, talvez, se eu falasse melhor, se a criança, né, para quem tem criança, me obedecesse mais, enfim, se o marido me entendesse melhor, então se o trabalho pagasse mais, não que isso não seja válido, mas percebe que quando a gente fica muito tempo nisso, a gente fica muito passivo, né? A gente fica muito na passividade. A gente deixa as nossas escolhas, as nossas decisões na mão do outro. E a gente fica pensando ali, é como se a gente ficasse esperando pelo outro, pelas circunstâncias, para a gente se colocar na vida, para a gente viver, para a gente ser. E isso é muito difícil. Eu queria que o dia tivesse 24 horas, 48 horas. Quem nunca falou isso? Tira a primeira pedra. Mas a gente já pensou isso, 48 horas. Mas veja bem, se a gente não administra bem as 24 horas, preciso completar. E aí Jesus chega pra gente e fala assim: quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, assim, não adianta o dia ter 48 horas. Não adianta o marido ser assim assado, o filho ser dessa forma, o trabalho. Se a gente não consegue, com os recursos que a gente tem, fazer isso, desenvolver a nossa consciência, sentir, né? A gente, mesmo que a gente tenha tudo ali do jeitinho que a gente idealiza, não vai acontecer, porque não é sobre o outro, é aqui. Então, até para tomar decisão e sair de repente de uma situação desconfortável, não é sobre o outro, é aqui. Então, a gente é convidado a ser fiel nesse pouquinho, que se a gente for parar para ver, gente, é muito. Mas tem essa coisa, né, de sempre querer mais, sempre querer mais. E para deixar... E aí no Pão Nosso, Emmanuel deixa isso um pouquinho mais claro. Ele fala assim: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Nosso corpo, o nosso trabalho, remunerado ou não, nossas relações aqui na matéria, sejam elas amorosas, amizade, filhos, enfim, estão aqui, procedem dessas circunstâncias. E isso rolou até uma polêmica quando a gente estava conversando, porque como ele fala que todas procedem ou da bondade ou da injustiça, são riquezas da injustiça, como fala no parábola. Como assim riqueza da injustiça? E aí me veio na cabeça, né, porque é algo pessoal mesmo, para exemplificar. Me veio a imagem de Elise, que é minha filha. E eu olhando Elise, aquela carinha fofinha, tão bonitinha, tanto amor, uma riqueza para mim. Mas se a gente for olhar o que nos une, o que nos liga, pode servir de uma injustiça do passado. Então, quando a gente for olhar, quando a gente olha também a história da humanidade, né, as conquistas que a gente vê, elas são frutos de injustiças, de guerras, de disputas. Mas não é por isso que a gente vai desvalorizar, não é por isso que a gente não vai dar valor, não é por isso que eu vou tratar aquela criança
com acolhimento, com amor. É saber administrar isso que a gente tem, que foi conseguido com injustiça, mas que hoje é uma riqueza para a gente. Então, é saber administrar isso, ouvindo o nosso mundo interno, que ele vai nos direcionando da melhor forma, né? Uma outra passagem dessa parábola é quando Jesus fala para a gente granjear amigos com as riquezas da injustiça, que é isso que eu estou falando para vocês. E aí vieram duas imagens na minha cabeça. Uma delas é a gente, sabe aquela imagem que a gente está assim? É como se a gente estivesse dando um alto abraço. Porque toda vez que a gente faz esse movimento, que foi esse movimento de olhar para as nossas dificuldades, de tentar entender, de sentir o que está se passando, eu entendi que é como se a gente estivesse fazendo o mesmo que o administrador. Indo lá, quanto que você está devendo? É 100? Coloca 50. Aí a gente vai aliviando. Aí vem, né? A gente é visitado por uma personalidade, por um complexo, e aquilo está difícil. Quanto que você está devendo? É 100? Coloca 80. Aí a gente vai aliviando. É como, eu estou entendendo que é como se a gente olhasse para isso e esse alívio viesse a partir do momento que a gente olha, acolhe, respeita e segue. Então, eu imaginei esse alto abraço, sabe? É como se a gente estivesse. Tá bom, vamos lá. E a outra imagem que veio ainda nesse granjear amigos é uma fila. Então, imagina, eu, Luciana, e tem uma fila, e eu estou abraçando. Abraço um, vai. Abraço o outro, vai. Que aí eu pensei o seguinte: quando a gente faz esse movimento com a gente interno, né? A gente também acaba alcançando a vários amigos que estão ligados a gente, justamente a essas personalidades, a esses complexos, como já foi falado aqui na casa, inclusive, né? Então, esse trabalho de autoconhecimento que a gente faz é como se a gente também tivesse com ele, a gente também chegasse, alcançasse a tantos outros que estão ali juntos com a gente nessa caminhada. Então, granjear amigos com as riquezas da injustiça. Esses internos, esses que nos acompanham, que aí Jesus depois ele fala, né, que lá na frente eles que vão receber a gente nos tabernáculos, entenderam, né? Tabernáculos eternos. Que é o nosso coração, não é um lugar, né, pra gente que a gente vai se encontrar ali, todo mundo, e se abraçar. Não, é o nosso coração, é o nosso sentimento. Então isso fez muito sentido para mim. Para finalizar, quando o administrador, vocês viram que teve um momento que ele falou assim: caraca, o que eu vou fazer? Você é demitido, mas eu não sei, eu não tenho força para acabar, eu tenho vergonha de mendigar. Quando ele faz isso, ele está se voltando para o mundo interno dele e ele está se reconhecendo. Só que aí, depois desse reconhecimento, ele foi lá e tomou uma atitude. Mas ele tomou essa atitude porque ele aceitou aquilo que ele estava vendo. Ele não ficou se debatendo, ele não ficou revoltado. Ah, caraca, não sei cavar, não consigo cavar, sou fraco. Ai, meu Deus, eu não devia sentir essa vergonha, eu tenho vergonha. Não, foi justamente por olhar para isso, por reconhecer isso, que ele tomou atitude. E ele foi lá e fez o que ele sentiu que tinha que fazer. Foi chamar os devedores e começar ali a bater as dívidas deles, né? E quando a gente faz isso, a gente está servindo a um Deus, que é o nosso Deus interno. Porque a gente está se voltando para dentro. A gente não está preocupado ali com o que os outros vão pensar, com as aparências. A gente está aqui, ó, conectado. Caramba, é isso que eu tenho que fazer. Eu sinto que é isso. Eu vou lá e faço. E aí, mais uma vez, a lei de trabalho, né?
Eu trouxe essa passagem aqui, que também é de Joana, do mesmo livro, que ela fala assim: o homem Jesus sabia esclareceu com vigor que não se pode servir simultaneamente a dois senhores com a mesma dedicação, que podem ser também interpretados como a realidade em si. Então, aqui, quando ela fala isso, a gente está falando desse Deus interno e o capricho do ego, que é esse ser aqui encarnado. O primeiro é permanente e o outro é transitório. O self, ele é. Agora, a Luciana, essa personalidade aqui, ela vai poder desencarnar, né, na próxima encarnação. Então, é transitório. Enquanto um necessita de previdência e equilíbrio para o engrandecimento e a conquista de outros, né, mais altos patamares, o outro permanece mesquinho e diminuto, comprazendo-se no imediatismo, inseguro de necessidades que se renovam sem cessar. Então, um resumo, né, do que eu venho falando e por que eu me identifiquei tanto com essa parábola. E aí vem a pergunta, né? A quem a gente está servindo na administração dos nossos bens? Se cada um for fazer essa análise, quem está sendo servido? Qual é o Deus que está se fazendo prevalente ali quando a gente administra esses recursos que a gente recebe todos os dias? Para finalizar, eu trouxe essa passagem aqui que me tocou muito também quando eu estava lendo esse livro, que é do Marmo Higdal, quando ele fala assim: sendo o self a representação do divino em nós, da sabedoria da verdade, ou seja, algo que vem dele, precisa ser acolhido com respeito e consideração. Não cabe pensar se sim ou não. Cabe refletir como aquilo será vivenciado. Porque a gente pode pensar também: não, eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço. Eu não tenho vontade de fazer, eu vou lá e não faço. Não é bem por aí, né? Porque isso aí também é a gente agir por impulso e não refletir. A questão é como que a gente vai vivenciar aquilo que a gente está sentindo. Porque é sobre a gente, não é sobre o outro. Ah, eu estou sentindo raiva. E aí, o que você vai fazer com essa raiva? Como que você escolhe vivenciar essa raiva? Não é escolher não sentir ou sentir, isso a gente não tem controle. Mas como que a gente vai vivenciá-la? Pode ser de uma forma que nos enriqueça, ou pode ser de uma forma que nos destrua. E a gente está tendo aqui muito conhecimento, né, para poder fazer as melhores escolhas, mas principalmente consultando esse nosso mundo interno. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos perguntam, aliás, os espíritos falam, né, tem uma pergunta que é a seguinte: você pode servir a Deus a mamão? Como é que a gente pode empregar, fazer o melhor emprego das nossas riquezas? E aí eles respondem: amai-vos uns aos outros. A solução do problema. Simples assim. Então, quando a gente estiver na dúvida, o que a gente faz, né, para administrar melhor o que a gente recebe, o que a gente tem? Amando. Esse é o caminho. E aí, como que a gente vai fazer isso? Fazendo esse movimento que a gente vem conversando, né? Tá aqui dentro. Então, é isso. Um trechinho que eu acho que tem tudo a ver com isso, de uma música que diz que, já que o amor é o caminho, ela fala o seguinte: o amor é um ato revolucionário. Alguém tem dúvida disso? Até porque, para fazer isso que a gente está falando, a gente precisa ir contra algumas coisas. O amor é um ato revolucionário. Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido e a si mesmo se coloca ofertado. Se este está nu, veste o manto sagrado, que ao que ama o infinito faz sentido. De Deus e os deuses, sim, é o mais querido. Mesmo no escuro, seu sentir é iluminado.
Então, que a gente possa ter coragem para vivenciar esse amor que borbulha de nós e transbordar ele também. E aos pouquinhos causando pequenas revoluções no nosso ser.